Eu falei, então essa palavra mesmo. Às vezes quando a gente está aí nesse lugar sentadinho, aí vem um pregador aqui e fala de que mudou e sei o que. Eu falei, é mesmo, Deus confirma mesmo. A gente está na dúvida, será que é essa mesmo? Aí meu irmão confirma naquilo que você, né, tem lido para passar para os irmãos. Então, a palavra do Senhor aqui está em Marcos 5, versículo 24. Até o 24. Capítulo 5, versículo 24. Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, o pastor, ele fala, já tinha falado que não estava. Aí eu vi o pastor Elias também, que não pôde vir, né? Eu vi, meu Jesus, ainda bem que ele não veio, porque, sabe, a gente fica meio um pouco tremendo, porque os pastores já entendem, né, a palavra, a gente não entende nada, a gente fica até um pouco treme, a alma treme, mas assim, Deus é capacitando em nome de Jesus. Amém, irmão? Você já encontrou? Amém. Então, a palavra aqui, né, fala sobre a mulher fluxo de sangue. Como todos os irmãos já sabem, eu estou lendo aqui no 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando. Isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, né? A palavra aqui no versículo 26 que fala despedindo, fala significado ela perder tudo. Aquela mulher fazia 12 anos que estava passando por aquela enfermidade, né? Aquele fluxo de sangue não parava, gastou rios de dinheiro, eu creio que foi rios de dinheiro que ela estava gastando para poder ser curada. Mas ela não achava solução. E ela vendo Jesus passando naquela multidão, a vontade dela de se aproximar do mestre, né? Porque ela já ouvia falar que ele estava, né, fazendo milagres, curando, libertando. Então o que ela pensou? Eu vou atrás do mestre, eu vou atrás dele, porque eu creio que ele vai me curar. Só de pensar no que ele ia fazer, ela já foi curada. Porque Jesus já sentiu, antes sequer de ela tocar nele, né, nas vestes. Porque muitas das vezes, ela estava querendo se aproximar, e o que acontece? A multidão não estava deixando que ela se aproximasse. Porque às vezes, como no meio de muita gente, se aqui a igreja estiver cheia, aqui tem um pregador que está lá, né, pregando, pulando e tal, mas tem outros que estão pregando com humildade, simplesinho, e aquele irmão que está ali sentado, ele tem uma fé. Eu estou sentindo uma fé naquele pregador. Eu vou chegar perto dele, vou pedir uma oração. Aí
Às vezes quem está perto diria assim, isso é mentira. Não vai nem tudo que está falando ali é verdade. Ele não está sendo usado, não. Às vezes o próprio irmão que está ao seu lado, ele impede você de receber a sua bênção. Ele impede você usar a sua fé, porque a nossa fé nós temos que buscar. Nós temos que ir atrás para que nós venhamos alcançar aquilo que Jesus quer fazer na vida da gente. Então aquela mulher ela não desistiu, ela persistiu, ela foi se arrastando, tocou nas vestes de Jesus, né? E ela conseguiu. Tocou nas vestes e foi curada. E quando Jesus falou, quem tocou? Né? Quem me tocou? E os discípulos falam para ele assim, mestre, está no meio da multidão, muita multidão está passando, está tudo se batendo aí, não é ninguém, não é nada de importante. Mas Jesus só de sentir aquele toque, ele sentiu o toque da fé. Que nós precisamos passar o toque da fé. Nós temos que ter fé. Como o irmão falou aqui, nós precisamos ter fé. Porque às vezes nós não temos fé para nada. Às vezes nós estamos aqui, nós louva, nós lê a palavra, mas quando é num momento apertado, a fé da gente não sabe onde vai. A gente pensa, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, a gente põe tanto meu Deus, para a gente falar meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas a gente não tem ação, a gente não corre atrás, não vai a fé, não busca sua fé em Deus, para que Deus venha, Jesus venha fazer um milagre na sua vida. Igual, como eu falo para vocês, você tem um parente feio, os médicos falam assim, agora irmão, é só Deus. Pronto, falou é só Deus, parece que Deus não está fazendo mais nada. Se o médico já falou que é só Deus, é porque é Deus. Então é onde que você tem que usar a fé. E nós mesmos, nós não conseguimos a fé que nós temos que ter. A nossa fé é só, acho que é uma coisinha de nada que tem que acontecer. Porque aquilo que é o impossível para o homem, para a gente, parece que Deus não vai fazer nada. Porque se desesperamos, não, meu Deus, e agora o médico falou que é só com Deus, é só com o Senhor. O que eu posso fazer? Aí vai orar e ora sem fé, né? Dobra o joelho, já levanta, que às vezes nosso drogado de joelho chegou, dobrou, levantou. Não conseguiu falar nem sequer com Jesus direito. Às vezes, eu digo por mim mesmo, quando eu chego aí, estou chegando atrasada, eu digo, meu Jesus, chego, levantei. Eu já fico com vergonha quando os irmãos levantam aqui e começam a louvar, eu estou lá ajoelhada, porque além de eu chegar atrasada, cheguei nas pressas e não usei a minha fé, porque por mais que eu sou falha, sou pecadora assim, mas assim eu tenho um pouco de fé, graças a Deus. Deus já tem feito muitas coisas através da fé que eu tenho em Deus. Às vezes muitas pessoas não entendem e criticam a sua fé. Quando você fala que vai conseguir algo, alguém fala para você, vai nada, para com isso, vai não. Mas você tenta impedir o seu sonho, tenta impedir a fé em Deus que você tem, termina você dar ouvido à voz que não vem de Deus e você perde a bênção que tem que acontecer. Mas aquela mulher, por mais que a multidão tentou impedir ela chegar próxima a Jesus, ela não desistiu. Então o que nós temos que fazer? Por mais que pessoas ao nosso redor, lá fora, no trabalho, dentro de casa, tentam impedir o sonho da gente, nós não podemos desistir. Nós temos que usar um pouquinho da fé que nós temos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a usar a fé que nós temos, porque todos nós aqui, nós temos um pouco dessa fé. Porque eu creio que cada um dos irmãos que está aqui já conseguiu algo através da fé. Mas nós precisamos mais buscar a fé, mais em Jesus. Acreditar quando alguém falou que conseguiu um milagre em Jesus e falar amém, ficar feliz. Mas hoje, quando alguém conta o testemunho, o povo está esmurecido. Eles não estão acreditando que Jesus faz milagre. Eles estão acreditando que Jesus fazia milagre, fez milagre e continua fazendo milagre. Eles não acreditam mais. A gente passa para os irmãos, passa para um povo lá fora que pega no serviço. Quando a gente vai falar de Jesus, eles olham assim, de deboche. Eles olham para a gente, mas coitado, você não sabe de nada. Para eles, Jesus parece que não está valendo nada. Eles não estão acreditando no milagre de Jesus. Se a gente falar que tem um enfermo que vai ser curado, eles só riem da cara da gente. Não é fácil, hoje não está sendo fácil. Então nós temos que unir nossas forças e buscar mais de Jesus, falar mais de Jesus para as pessoas, porque Jesus ele vive, Jesus não está morto. As pessoas pensam que Jesus está morto, que Jesus não vai fazer mais nada. Jesus continua operando milagre. Porque na minha vida Jesus operou milagre. Na vida de vocês ele operou milagre. Só que tem muitas pessoas que continuam sem fé. Infelizmente, é nós que
pôr a fé em Deus, porque você sozinha não consegue, mas com Jesus nós conseguimos tudo, né? Porque essa mulher, no grupo de sangue, quanto tempo que ela não sofreu com esse sangue? Imagina, o povo aquele tempo era impura, né? Não podia nem falar nem de Jesus, não podia nem no canto se aproximar de ninguém, que ela não podia. Ela sofreu, não foi um dia, 2 dias, foi vários anos sofrendo naquela situação. Até dela ouvir, falando do mestre, aquele homem importante, aquele ser maravilhoso, que estava passando lá naquela multidão para falar, né, pregar o amor de Deus, falar as maravilhas que Deus tinha para nós, que Ele tem operando. Muito ela foi vendo ali, ouvir, que a gente tem que assim, sair devagarzinho para ouvir as coisas boas. As coisas ruins a gente deixa de lado, porque não vai edificar a gente não. Nós vai devagarzinho ouvir que o irmão está pregando uma coisa boa, vou pegar para mim. Porque assim, se a gente vai devagarzinho para ouvir fofoca, para ouvir coisa ruim, nossa alma, nosso coração vai ficar cheio de mágoa, vai ficar amargurado e não vai para frente nenhuma. Até a fé que você tem parece que não vai servir para nada. Então ela não deu ouvido para ninguém, ela deu ouvido para quem? Para a voz do mestre, que estava lá, né, pregando, curando, né, como ele fez. Depois ele curou a filha do Jairo, né, que estava já naquela situação, ele foi e curou ela também. Então muitas vezes você tem algo para resolver, você não precisa nem estar falando para ninguém, porque aquela pessoa que às vezes você comenta, ela não tem a fé, e ela vai falar coisas que deixam você triste. E se você não tiver a fé em Deus, você vai ficar triste e não vai nem buscar mais, não ajoelhar mais, não vai deixar para lá mesmo. Porque às vezes é assim, só você de falar, pronto, a pessoa atrapalha os planos de Deus na sua vida, porque você não vigiou. Então, meus irmãos, nosso Jesus, ele é maravilhoso. Eu vou falar de Jesus, eu não sou pregadora, porque eu não entendo de nada. Estou lendo aqui, porque igual qualquer um de vocês aqui pode chegar aqui e pregar. Eu não entendo, eu estou bem, passar o de Jesus, porque assim, para mim, ó, Jesus é tudo, né? Quando eu estava lá no serviço outros dias ali, e a gente começou lá, de repente, falando de Jesus. Aí eu lembrei de carnaval, ele comentou sobre a pandemia e tal, que ele foi muito estranho. E do nada entrando no assunto, agora é aqui que eu quero, comecei a falar de Jesus. A mulher virou pra mim, ela estava ouvindo. Quando eu comecei a falar que carnaval, ali humilhando Jesus como se fosse, ia vencer Jesus, jamais essa mulher vai vencer Jesus. Só o nome de Jesus é santo, não podemos nem brincar com ele, nem brincar com o nome de Jesus. Falar o nome de Jesus por qualquer coisinha, não. Nós temos o nome dele é santo, nós temos que usar o nome dele para as coisas sérias, verificar a vida das pessoas, não para brincar. Porque eles brincaram com Jesus e aconteceu essa pandemia, não foi para uma pessoa, foi para todo mundo. E ela falou para mim desse jeito, virou. Aí eu falei, agora sim, Satanás vai falar agora na boca dessa mulher. Ela defendeu o carnaval. Ela falou para mim que era cultura. Ela falou que o Brasil é cultura. E que ali não tinha maldade nenhuma. Maldade é um crente, um crente assembleando, que não vai na casa de uma pessoa católica. Aí ela falou que aí sim tinha maldade. Agora como é que vai? Ele estudou, né? Passou anos estudando para poder fazer aquela palhaçada lá. Ela ficou do lado deles, ouviu. Aí eu comecei a falar de Jesus. Aí eu comecei a falar, e ela já ficou meio assim. Aí a gente começou a me apoiar, né? Eu falei assim, eu não vou parar de falar. Até ela ouvir. Aí ela começou a se desenvolver, começou a falar que ela era católica, que os santos dela era santo, e era devota a santo fulano, fulano. Eu falei, Jesus. Eu falei, você sabe que santo é só Jesus. Lá na palavra fala, Deus ele é ciumento, santo é só Deus. Ele quer toda adoração para ele, nem é para santo mesmo, aqui esse santo aí não faz nada. Porque aí eu falei no texto da minha mãe, quantas vezes minha mãe clamava para esse santo, acendia a vela, e meu pai só estudiando com ela, batia nela, deixava a gente nas ruas, passando fome, jogava comida. E o que eles fizeram? Nada. Quantas velas ela acendeu? Várias velas. Milagre teve? Nenhum. Ficava iludida, enganada com as imagens do santo que nunca é santo. Aí ela assustou comigo, eu tenho que falar a verdade, você entendeu? A verdade tem que ser dita. Conhecer a verdade vos libertará. Aí ela foi calando, né? Entendeu? Não, é porque a gente não pode, né, criticar a religião. Eu falei, Deus não é religião. Estou falando para vocês que Deus não é religião. Deus, ele é santo, ele é a palavra. Conhecer a verdade, conhecer a palavra, misericórdia. Conhecer a verdade vos libertará.
pessoa. Aí fica dividindo, minha filha, ela é espírita, eu vou lá na trem dela e ela vai na igreja. Quando fica naquela vai, vem, filha, mas tá bom. Parei a conversa, falei o que tinha que falar e continuei dizendo, só Jesus salva. Uma hora Deus vai tocar no coração, porque vocês não teve o chamado de Jesus. E se tiver, também tem essa, né? Não teve o chamado de Jesus. Quando tiver o chamado de Jesus for tocar, tudo isso aí vai sair, vai abrir a mente. Porque eu já fui desse jeito. Eu já critiquei por causa da minha criação. Às vezes os nossos pais, eles criam nós errados, sabe por quê? Aprendeu errado. Minha mãe me criou errado porque aprendeu errado. Então eu falei para ela, nas últimas horas, eu tanto pregava para minha mãe, ela me julgava, me caluniava, dizia que eu ia para o inferno, que os crentes estavam tudo no inferno. E eu falava para ela, um dia a senhora vai aceitar Jesus. Ela falou, Deus me livre. Minha filha, eu lembro até hoje essa palavra. Eu morro e não vou ser crente. Eu falei, então a senhora vai ver, eu vou pôr meu joelho no chão. Eu quero ver que a senhora não vai ser. Aí saí para casa, dobrei o joelho e comecei a chorar. Eu falei, Jesus, perdoa minha mãe, ela não sabe o que fala. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque eu usei a fé em Deus. Orei a Deus, chorei e falei assim, meu Deus, perdoa minha mãe, ela não sabe o que ela está falando. Ela foi criada totalmente errada. Ela já ia assistir culto na igrejinha que tinha lá, mas por a mal pregação de muitos crentes, né, pastores que chegam e começam a pregar e não entendem, não explicar a palavra direito, às vezes quer ofender os irmãos e eles estão sem entender, né? Quer aprender, mas sai machucado. Porque dele ganhar as pessoas para Jesus, aquelas almas, para Jesus, eles espantam, as almas vão embora, não voltam mais não. Mas ela já tinha chamado desde o início. O que acontece? Ela disse que os irmãos ficavam ela de coisa para cima, todo mundo gritando, que coisa mais feia. E o certo dia, elas iam lá só para debochar. E o rio dos irmãos que estavam lá orando. O que acontece? Ela foi, deixou de ir, porque um certo dia o pastor falou assim, que, irmãos, vou falar uma coisa para você, aqueles que aceitam Jesus, né, que será Jesus, eu lembro até hoje. Quando Jesus vir, eles vão subir. E os que não aceitam vai ficar assim, me leva, me leva, me leva. E isso ali foi uma fancada para ela, tomou um ódio de crente. Ela falou assim, ficam dizendo que nós vamos para o inferno, que vai para o inferno esses crentes. Fulano morreu e viu um monte de crente lá no inferno. Tudo coisa de Satanás. Vai para o inferno. Aqueles crentes que não estão convertidos. Aqueles crentes mentirosos. Aqueles crentes caluniadores que está dentro da igreja, mas não se arrependeu ainda dos seus pecados, que está dentro da igreja e está ajudando o irmão, que está dentro da igreja quer que o outro caia, não quer ver ele prosperar. E quando o outro prospera, sabe o que acontece? Fica com os olhos brancos, não aceita, ele tem que falar assim, eita glória, a vida do irmão está sendo uma bênção, que Deus continue abençoando. Aí sim, sabe o quê? Nós temos que abençoar os nossos irmãos, ficar feliz pela bênção do irmão. Mas os crentes de hoje estão ficando felizes com a vitória do irmão. Se o crente prosperar, ele vai dizer, está roubando, está uma coisa. Não, gente, se ele está prosperando é porque Deus está vendo. É porque Deus está vendo eles usando a fé dele. Nós não podemos desistir, né? Como a mulher contou aqui, deveria ter deixado que eu falei, né? O que aconteceu com a minha mãe lá sobre a fé. Deveria ter minha fé em Deus, e Deus fez com que aqueles irmãos abençoados, Deus vai tirar. Eu pergunto até hoje, o que é que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Porque eu saí do Nordeste, lá para o Mato Grosso do Sul. E ali entrou na campanha, eu comecei a orar, Deus me ajuda. Que minha mãe, eu preciso que ela aceite Jesus. Aí do nada sobre a enfermidade dela, pronto, eu me desesperei. A pastora de lá entrou na campanha sem saber o que era, eu entrei. Reconstruí tudo que você tinha perdido. E eu tinha perdido a minha vontade de orar, né? Aí eu comecei a orar e pedi, Deus, não deixa que nada aconteça com minha mãe. Aí falaram assim, a sua mãe está na mão de Deus. Eu fico na mão de Deus mesmo, porque agora eu vou orar e Deus vai repreender essa enfermidade e Deus vai curar. O que acontece? Deus não curou minha mãe. Na última hora, Deus me dando um sonho, eu sonhei com a minha mãe falando assim, minha filha, eu sonhei com Jesus, eu sonhei com os santos, faz 2 noites que eu não durmo. O que aconteceu? Ela falou assim, esses santos não me deixaram dormir. Eu falei no sonho, para está vendo? Não precisou, eu vim aqui para falar de Jesus, para falar de novo. Deus já mandou as pessoas certas, um sonho mostrou para a senhora. Aí ela fez amém, né? Aí eu acordei dizendo assim, Deus vai libertar minha mãe. Aí a pessoa estava do meu lado e falou o quê? Tua mãe nunca
quer Jesus vai em nome de Jesus, porque eu sonhei e acontece. Então, quando foi um dia depois, aí eu lembrei dos irmãos, Deus, se não for da tua vontade, Deus, eu viajar para lá, deixei serviço, sair louquinho para ir. Se não for da tua vontade, eu viajar para levar a palavra para ela aceitar Jesus, o Senhor usa anjo do Senhor para que leve a palavra para ela. O que acontece? Eu lembrei desses irmãos, eles já tinham viajado para Goiás e eles voltaram para lá, para a cidadezinha. Aí eu lembrei, mandei mensagem e eles foram lá. Ela aceitou, ele falou para mim, o pastor Irã falou 3 vezes para ela, e ela pegou a mão forte e aceitou Jesus. Aceitou Jesus, né, entregou a vida dela para Jesus no sábado. No domingo Deus recolheu, porque ela não ia ter força se ela continuasse viva. Ia chegar lá na fazendinha, lá ia fazer o quê? Muito nos ouvidos, isso que ela ia ficar com vergonha, que é uma mulher muito linda, era, né? Mas assim, graças a Deus, critiquei, né? Fiquei triste, falei que Jesus não tinha curado a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu falava assim, não é que eu estou falando isso. Jesus, ele é tudo. Nós temos que ter nossa fé, né? Maravilhoso, aquele que consegue um milagre urgente, né? Porque Deus cura, né? Liberta. A gente usa a fé da gente. Uma criança que der doente é curado. Qualquer irmão que estiver passando uma situação difícil, você orar por ele, se você tiver fé, ele é curado, porque a fé é em Deus. Então Deus quer isso da gente, nós vamos buscar a fé, não ficar desanimado, cabeça baixa. Porque aqui, né, os irmãos ficam tudo assim, caladinhos, bichinhos. Eu não amo essa igreja, porque os irmãos aqui não tem aquele leve trás, fofocarada. O primeiro dia que eu cheguei aqui eu já gostei, foi só a luz da vela do celular. Estava aí o irmão, né, missionário, pastor, o irmão e a irmã. E eu vim a pé da vizinha, não, a lanterna do celular, aqui mesmo eu fui, é daqui que eu gosto, que é humildade, né? Agora você chega em outras igrejas aí, é só Jesus na casa. Então, irmão, vamos continuar, né, buscando ao Senhor, né? Vamos mesmo continuar falando de Jesus, vamos falar de Jesus para os enfermos, né, aqueles enferminhos lá no UTI, o Marco, meu Deus do céu, toda vez que eu chegava lá no quarto eu já corria, vou falar de Jesus pro Marco, aí eu falava de Jesus. Oi, Margaret. Ele já se animava, só de ouvir minha voz, falar de Jesus para ele, despertar, ficava animado, ele está gostando. Outro lá já foi com Jesus, eu creio que foi. O outro que está lá ruim, uma vez eu falei para ele, Jesus, se ele melhorasse, ele ia para a igreja. Infelizmente, ele falou que ia. Continuou naquela situação. Mas quando eu chego lá, sempre eu dou uma boa noite, né? É bom a gente falar com ele, ele se sente bem. Aí a colega do seu lado não gosta, você fala de Jesus. Não fica falando muito não, porque você vai pra lá, deixa eu falar aqui. Aí eu vou no cantinho, fala Jesus. Outra enferma que ficou lá, eu fui no cantinho lá e ela começou a olhar pra mim assim, eu senti meu coração ali, eu disse, meu Deus, o que é isso? E ela me olhando, me chamando, Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei de nada, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá perto dela e falei assim, você quer oração? E ela falou que queria oração. Aí eu falei, Jesus, me ajuda, eu vou orar com ela. Aí cheguei e falei, você é crente? Ela falou que eu era crente. Ela não era da cidade. Eu peguei e comecei a orar com ela, né? E ela ficou mais calma. Outra ela estava realmente demoniada, que a Patrícia sabe. E aí você pergunta a Patrícia. E ela disse, toda hora dessa, essa mulher fica desse jeito, gemendo, coisa mais esquisita do mundo. Eu falei, peraí, não, Jesus, mal que acontece. Aí eu comecei a orar, olhei na cara dela, não olhava para mim, né? Aí eu comecei a orar, para repreender em nome de Jesus, desses demônios que estão atacando essa mulher. E aí deu para ver aquela mulher espírita. Patrícia chegou, nossa, velho. Ela chamou Elizabeth. Depois que você orou, a mulher acabou, filho, graças a Deus. Porque nós temos que ir onde tiver, nós temos que falar no amor de Jesus. Às vezes, a gente fica com a boca fechada, parece que passa uma linha, não abre para nada. Agora, se for para falar da vida dos outros, a boca abre, né? Para caluniar os outros, a boca abre, né? Para criticar os outros, a boca abre, para maldar as pessoas, a boca abre. Não tem vergonha, não tem ideia, não tem nada, né? Eu disse a Deus, Senhor, eu li a palavra lá em Apocalipse e eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu estou toda errada, porque eu sou muito tímida. E eu preciso que o Senhor tire essa timidez para mim, de mim, porque eu não quero ir para o inferno. Porque lá no capítulo 21 fala, os tímidos, né? Não herdarão. Então, se nós estamos achando que é só as pessoas que não é crente, está muito enganado. Se nós, como crente, tiver timidez de vir aqui ler a palavra do Senhor, se tiver timidez de fazer qualquer coisa, negar, de falar de Jesus para aquela pessoa, nós não vai, infelizmente, não vai. Perdeu o tempo todinho, achando que ia
mentiras são brincadeira. Outro dia eu brincando, uma mentirinha, esqueci de voltar atrás daquela mentira. E tem mentira que é para matar o irmão. Tem mentira que é para caluniar, para derrotar o irmão, para detonar. E nós precisamos parar com isso. E é crente que tem isso mesmo. Eu fiquei doente quando eu li a palavra. Meu Deus do céu, é isso, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei pro meu marido, ele não, mas tem que saber como é que é a timidez. Aí ele falou, quando a gente recebe a oportunidade, não. Mas quando é pra falar o que não deve, sim, vem cá, eu quero fazer isso mesmo. Puxa uma fofoca do lado, puxa uma fofoca do outro, né? Mas não usa fé. Só usa palavras para machucar o irmão. Não usa fé em Deus para tirar essas coisas de dentro do coração, dentro da alma. Tu ora a Deus com fé e fala assim, Senhor, retira de mim todos esses pecados, retira de mim todas essas maldades do meu coração, porque eu quero ser uma criatura nova. Realmente eu quero mudar. Para a gente ir para o céu, nós temos que mudar. Não é só dentro da igreja, nós temos lá fora. Tem que falar de Jesus, do amor de Jesus por toda hora. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu já falei, eu não sou pregadora, não entendo nada. Certo? Amém?